Não, primeiro agradecer a possibilidade da gente estar conversando, dizer que a gente não pode perder as oportunidades de fazer algumas reflexões em Alagoas. Alagoas é um estado de muitas carências, né? E uma das carências é pensar Alagoas. Os 200 anos, que na verdade são 200 anos da separação de Pernambuco, da separação formal, da emancipação política de Alagoas. Mas Alagoas é muito anterior a isso, né? A história do negro, a história do índio antecede a história do povo de Alagoas é anterior. Mas assim, essa oportunidade de refletir sobre a sociedade alagoana é um privilégio e a gente aproveita essa passagem dos 200 anos para pensar o que é Alagoas e o que a gente espera de Alagoas. Esses dias, numa entrevista, alguém me perguntou assim: como você acha que vai ser Alagoas daqui a 20 anos? E eu tenho que confessar que eu fui surpreendido, porque eu não tinha pensado nisso, eu não vinha pensando nisso. E a coisa que eu pensei de imediato foi assim: daqui a 20 anos, meu Deus, daqui a 20 anos eu terei um filho, meu filho mais novo terá 35 anos. Eu fiquei preocupado, porque a gente tem filho em Alagoas, a gente precisa se preocupar, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, e nunca foi muito diferente disso também. E eu terei 70 anos, e aí a gente também tem que ter preocupação com o coletivo, com os nossos e com o coletivo. Alagoas é um estado que nasceu sobre o signo da cana, essa Alagoas que a gente está falando dos 200 anos, é uma Alagoas do signo da cana, da desigualdade, do latifúndio, da monocultura, da concentração de terra, de poder e de riqueza. E isso é resultado de um processo histórico, a gente sabe bem, mas é também gerador de situações que a gente vive cotidianamente. Nós não estamos falando de um fato histórico encerrado, nós estamos falando de um acontecimento permanente, cotidiano, que se expressa na desigualdade, se expressa no analfabetismo, se expressa na violência, né? Se expressa de uma forma assim variada, de formas variadas, mas que não são formas positivas. A gente precisa parar, o povo alagoano precisa ter esse momento de parada, de reflexão, e nós na universidade, e vocês na mídia, pelos canais alternativos, principalmente, porque a grande mídia não permite essa reflexão. A gente precisa dizer assim, é preciso que a gente dê uma parada e reflita sobre a Alagoas que temos e a Alagoas que queremos. Aquilo que eu dizia, assim, do ponto de vista econômico, Alagoas é um estado desigual, muito desigual, né? A concentração de riquezas em Alagoas é uma concentração monstruosa. A gente costuma falar de Alagoas como um estado pobre. Não é verdade. Alagoas é um estado rico. A dificuldade não é de riqueza em Alagoas, a dificuldade é de concentração de riquezas. A maioria do povo alagoano sobrevive com muita dificuldade. Quase 70% do povo de Alagoas tem renda de até 2 salários mínimos por mês. Imagina o que é isso, 70%, 60 e pouco por cento dos alagoanos tem renda de até 1 salário mínimo. Quando você soma quem tem até 1 com quem tem até 2, a gente chega a quase 70% dos alagoanos. Ora, isso já é motivo suficiente para a gente parar e refletir. Só 5% dos alagoanos recebem acima de 10 salários mínimos. Ora, e aí você tem uma situação que é uma concentração de riqueza monstruosa. Essa concentração de riqueza, ela gera uma situação de desigualdade social bruta, tá? Assim, muitos com muito pouco, poucos com muito. Algumas famílias, 5, 6, 7 famílias, sempre entrelaçadas, são donas de quase tudo em Alagoas. E essa é uma situação que é a situação mais grave. Nós não temos como pensar a estrutura política de Alagoas sem entender isso. A Alagoas é um estado que tem uma estrutura política assim, extremamente injusta, porque alguns também concentram poder, e concentra terra, e concentra riqueza, e concentra poder, e concentra, assim, os bens fundamentais que são destinados à vida. Nós não somos, repito, um estado pobre, nós somos um estado com grave pobreza. E grave pobreza porque temos grave desigualdade social. E aí a gente vai entender porque que a periferia explode em violência, porque que a maioria dos pobres, dos que são assassinados cotidianamente, seja pelo tráfico, seja pelas relações que se estabelecem no tráfico, seja pela violência policial, seja por toda forma de violência, são pobres, pretos e de periferia. E aí a gente precisa falar disso, porque se a gente não falar disso, a gente tem, quando a gente olha para frente e quando a gente pensa o futuro, a gente não consegue pensar um futuro melhor, porque a estrutura está montada há muitos anos e é essa estrutura que a gente precisa questionar. Não, agradecer e dizer que
É importante que todo mundo se engaje nisso, que todo mundo participe dessa reflexão, que os 200 anos não podem passar como um momento de celebração, porque nós temos pouco a celebrar, mas tem que passar como um momento de registrar esse processo de luta social, de luta popular e de construção de alternativas para essa situação injusta, perversa que a gente vive em Alagoas. Para que os nossos filhos e para que nós mesmos, daqui a 20 anos, daqui a mais tempo, a gente possa olhar e dizer assim, vivemos numa sociedade melhor. E isso tem que ser construído o tempo todo e tem que ser construído resgatando e olhando a luta de todos que passaram e a luta daqueles que estão aí hoje.